Bom dia, damas, bom dia, cavalheiros. Como a gente viu na última aula, a gente começou a estudar Revolução Industrial. Vamos revisar um pouco sobre isso. Revolução Industrial, o que foi que a gente já viu? A gente já viu que ela começou na Inglaterra. A gente já viu também o porquê ela começou na Inglaterra, quais foram as condições históricas que permitiram o desenvolvimento dessa Revolução Industrial. Primeira situação, a gente viu que a Inglaterra tinha recursos naturais para desenvolver esses novos inventos. Basicamente, quando eu falo de recursos naturais, o que é que eu estou falando? Estou falando de carvão, que é seu combustível principal, e dos metais, que é necessários para fazer as máquinas. Outra perspectiva importante, o acúmulo de capital. Houve um enriquecimento de boa parte da Inglaterra, no caso das elites inglesas, por conta da colonização da América do Norte. Então, esse acúmulo de capital permitiu que algumas pessoas tivessem dinheiro para investir, dinheiro para gastar, dinheiro para financiar pesquisas e financiar projetos. E além disso, desse dinheiro, existia uma mentalidade, tanto legislativa quanto por parte das elites, liberal, ou seja, os pesquisadores não precisavam recorrer especificamente ao Estado inglês, especificamente ao rei. Existia um parlamento, cada pessoa ali do parlamento tinha seu acúmulo de capital. Nesse sentido, pessoas privadas, investimentos privados, poderiam fazer o investimento nas pesquisas e no desenvolvimento de máquinas. Então, recursos naturais, o acúmulo de capital e a liberdade para as pessoas poderem investir naqueles que elas achariam interessante. Essas três condições foram o que reuniu a possibilidade da diversificação de investimentos e da tentativa, através de tentativa e erro, desenvolver as pesquisas necessárias para produzir as máquinas. Por exemplo, uma máquina que revolucionou essa perspectiva foi a máquina a vapor, que gerou a locomotiva a vapor, que é um motor movido pela força do aquecimento da água, pela força do vapor. Isso desenvolveu os trens, por exemplo, que poderiam fazer o transporte em terra muito mais rápido que nas antigas carruagens. Então, as mercadorias poderiam circular mais livremente, as pessoas poderiam circular mais livremente. Isso foi revolucionário. Nesse sentido, quero chamar a atenção para uma outra perspectiva, a perspectiva das leis trabalhistas, das regulamentações trabalhistas. Com a criação das indústrias, as antigas formas de produção, a manufatura e artesanato, ficaram em desuso, devido à sua baixa quantidade de produção. A indústria consegue produzir muito mais produtos do que em formas artesanais, do que na antiga manufatura. Nesse sentido, quais são as principais mudanças trabalhistas? Por exemplo, no artesanato, o artesão era responsável por todas as etapas da produção, muitas vezes, inclusive, até para a produção da matéria-prima. Então, ele ia lá, pegava a matéria-prima, ia desenvolver, a tratava, a trabalhava, até gerar o produto final. Com a industrialização, essas etapas ficaram facetadas. Cada operário ficou responsável por uma etapa da produção. Nesse sentido, gerou uma especialização maior no trabalho, porque cada funcionário, em vez de ser responsável, em vez de se preparar para desenvolver o produto inteiro, ele se preparava apenas para exercer parte daquela produção. E houve também a diminuição do tempo de treinamento para aquele funcionário. Ou seja, antigamente, na época dos artesanatos, as pessoas passavam o início da sua vida adulta e sua juventude aprendendo a desenvolver aquele tipo de trabalho lá das guildas. Então, eles passavam muito tempo para aprender. Agora não. Agora eles têm uma função específica.
e essa função específica era aprendida muito mais rapidamente. Nesse sentido, esses trabalhadores passaram a ser mais facilmente substituídos, porque o tempo de treinamento para que eles desenvolvam a sua função na indústria é muito menor do que no artesanato. Bom, isso atrapalhou, ou melhor, isso mudou as formas de relações trabalhistas de uma maneira muito intensa. Nesse sentido, o trabalhador que antes era um artesão e dominava todos os processos da produção, agora ele domina apenas uma etapa da produção e pelo seu tempo de trabalho recebe salário. Bom, as condições trabalhistas nessa época eram muito ruins para o trabalhador, chegando a jornada de trabalho de até 16 horas. Também não existia uma legislação trabalhista que proibisse o trabalho infantil ou desse direito às mulheres de trabalhar melhores condições de trabalho. Então, eram muito nocivas ao trabalhador. E como esse trabalhador era responsável por apenas uma etapa da produção, esse trabalhador era facilmente substituído. Nisso, os trabalhadores não tinham forma de reivindicar melhorias para as suas condições de trabalho. Pois bem, quando o trabalhador queria reivindicar algo, ele era facilmente substituído, e isso minava esse tipo de resistência. Bom, duas perspectivas, dois movimentos na Inglaterra conseguiram lutar contra esse tipo de legislação trabalhista, de prática trabalhista. Bom, a primeira foi o ludismo. O ludismo, o que é que ele se propõe? Ele organizou os trabalhadores no sentido de quê? No sentido de uma contrariedade às máquinas, de uma contrariedade à indústria, de uma contrariedade a esse tipo de organização trabalhista. Então ele foi violento, ele tinha objetivos e fazia atos de quebra de indústria, quebra de máquinas, de tentar queimar plantações, por exemplo, tinha uma indústria têxtil. Então o que eles faziam? Iam lá e quebravam os teares, eles iam lá e tocavam fogo nas plantações de algodão para que faltasse matéria-prima. Então, através desse quebra-quebra, eles tentavam voltar às antigas relações trabalhistas. Bom, causou muitas confusões, mas ganhos práticos para o trabalhador foi muito escasso. Isso não foi um movimento que teve muitos ganhos práticos para os trabalhadores. Porém, houve outro movimento, esse sim teve maior sucesso na conquista de direitos práticos para os trabalhadores. Foi o cartismo. O cartismo, ele era um movimento de cunho mais intelectual. Ele observava a situação e via que as relações trabalhistas estavam ligadas também à política. Então, a negligência dos aspectos dos direitos dos trabalhadores também estavam ligados à falta de representatividade desses trabalhadores nos meios políticos da Inglaterra. Então, não só o cartismo pediu leis trabalhistas, ele pediu a representação política dos trabalhadores, não apenas o direito de se candidatar, mas também o direito de ser votado, né? Tanto voto como a opção de se candidatar, tanto ser candidato como a oportunidade de poder eleger o representante dele. Nesse sentido, o que é que eu quero que vocês gravem a respeito dessa aula? Movimento trabalhista inglês. Quero que vocês gravem aqui. A Revolução Industrial causou mudança nas relações de trabalho, que nessa fase inicial os trabalhadores recebiam uma exploração muito alta, por exemplo, jornadas de 16 horas de trabalho, e havia poucas condições de trabalho, tanto no trabalho seguro quanto no trabalho que permitisse uma vida boa para o trabalhador.
para contestar essas relações de trabalho nocivas ao trabalhador. Na Inglaterra dessa época surgiu o ludismo, que era um movimento de caráter violento, que tentava sabotar as indústrias, tentava destruir as indústrias, e não teve muito sucesso, não teve ganhos práticos para o trabalhador. E surgiu também o cartismo. Esse sim teve ganhos práticos para o trabalhador. Ele é um movimento não de quebra-quebra, mas de reivindicação. Ele tinha tanto um caráter político quanto trabalhista. Por que caráter trabalhista? Porque lutou pela implementação de leis trabalhistas. Por exemplo, a proibição do trabalho infantil. E um caráter político. Por quê? Por reivindicar a maior participação dos trabalhadores na política. Tanto a possibilidade deles votarem, quanto a possibilidade deles se candidatarem. Isso abria novas perspectivas, novas possibilidades de luta e representação dos trabalhadores. É isso que eu quero que vocês gravem para essa aula. Até a próxima aula.